Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e hoje, claro que nós vamos continuar falando aqui as informações do Vulcão, né, o Poços de Caldas Futebol Clube, e já vamos iniciar falando do Vulcão, que ontem trabalhou em 2 locais separadamente. Aí nós estamos vendo um grupo trabalhando lá no Bandolão, no campo do Bandolão. Ali o técnico Alex Silva juntou 2 equipes, uma para ser avaliada, de jogadores profissionais que estão ali para receberem as últimas avaliações, e do outro lado o Sub-20. E aí já do lado lá do Country Club, né, do lado do Parque Municipal, melhor dizendo, ali já os 16 jogadores que já estão selecionados serão inscritos, já trabalhando ali com aquele de branco que está passando lá, é o Fernando Julião, preparador físico, que está aí trabalhando com essa rapaziada separadamente lá no Parque Municipal. Lá também a geada castigou muito, né, o gramado, mas o pessoal está trabalhando com muita determinação por ali. Então, esses 16 que estão aí trabalhando fisicamente já são jogadores que vão ser inscritos e que estão trabalhando aí sob o comando aí do professor Fernando Julião. E, portanto, é o grupo que já está pré-determinado a ser o grupo o mais fortalecido aí do Poços de Caldas Futebol Clube. E os demais, era a última avaliação que o Alex fazia ontem, esperando chegar ainda mais 2 goleiros, esperando chegar inclusive mais alguns jogadores pontuais para entrarem no time. Aí o Alex, juntamente com o auxiliar técnico dele, o Natal, né, comandando esse treinamento ali do lado do Bandolão, né? Eu não sei precisar qual que é o Sub-20, se é o de cor de abóbora ou se é o amarelo. Mas, repito, é um time Sub-20 treinando contra um time mais cascudo aí, mas para serem ambos avaliados aí pelo técnico do Vulcão, o Alex Silva. Aliás, a gente está aguardando que haja a confirmação para a semana que vem e para outra semana, que são as 2 semanas que antecedem o início do campeonato, provavelmente 2 jogos treino para o Vulcão colocar em atividade aquilo que tem trabalhado nos bastidores aí. Lembrando que segunda, quarta e sexta o time trabalha na academia, na BioHealth, né? Na BioHealth, onde tem uma academia na João Pinheiro, uma outra no centro, e o grupo é dividido em 2 turmas para participarem nas 2 academias da BioHealth. Então está dado esse recado e vamos ouvir o que está falando o técnico Alex Silva, principalmente em relação se já está sentindo uma organização inicial para o time começar bem o campeonato lá na frente. Na verdade, o elenco já começa, na verdade, a se encorpar, né? Foram 15 jogadores que a gente já conta para o campeonato, que foram esses 15 jogadores que vem fazendo uma pré-temporada intensa, né? E esses atletas que foram separados hoje junto do preparador físico para seguir aquilo que nós planejamos, né? Como pré-temporada. E os demais atletas, com alguns que estão chegando aqui no contexto de avaliação e alguns também que estão desde o início, que precisa ser avaliado, nós separamos hoje num treinamento contra o Sub-20, né, para que a gente possa ter aí uma avaliação melhor, se tem condições, em primeiro lugar, não de fazer parte do elenco, mas de vestir a camisa, né, do Vulcão, se tem condições de fazer parte de um elenco profissional, de um clube de futebol, né, e por isso foram separados. Algumas coisas positivas nesse treinamento coletivo diante do Sub-20, alguns atletas que a gente também já vai começar a dispensar, né, até para poder ter a oportunidade de estar chegando outros atletas, né, para fazer parte do elenco. Agora eu acredito que não é mais tempo de fazer avaliação e sim de chegar atletas que venham para, na verdade, resolver, né, o nosso problema, atletas pontuais, as posições que a gente precisa e atletas que venham, na verdade, aí, né, para jogar e ir em busca também desse projeto audacioso do Vulcão e também o acesso. E a gente percebe que no gol também ainda não tem... Falta alguma coisa ainda para complementar a posição, né, professor? Na verdade, a gente precisaria de dois goleiros, né? Na verdade, a gente tinha um goleiro que fez treinamento por 2 dias, porém recebeu uma proposta de um clube de Goiás,
né? E eu acho que o clube também do Poços não tem que entrar em barganha, né? Eu acho que o atleta tem que querer estar aqui, tem que querer vestir a camisa do Poços de Caldas, e nessa ocasião o atleta queria que o Poços de Caldas cobrisse a oferta, e nós da diretoria entendemos que o clube não tem que fazer barganha, né? E não tem nem que entrar nesse mérito. Então eu acho que a partir desse momento o atleta demonstrou que ele não queria fazer parte do projeto, né? Foi oferecido algo para o atleta, ao qual ele não aceitou, ele só aceitaria se fosse algo maior do que o clube goiano ofereceu, e nós liberamos o atleta e já estamos aí no monitoramento para outros goleiros estarem vindo para poder fazer parte do elenco. Jogos treino, eu sei que há uma dificuldade muito grande, mas é um detalhe que você faria questão de que acontecesse pelo menos 2 vezes, né, professor? É verdade, nós fizemos acredito que na segunda semana nós fizemos um jogo treino diante da equipe sub-20, né, o qual nós conseguimos ali ganhar o treinamento de 1-0. Houve coisas positivas, mas houve muitas coisas, né, negativas que a gente precisava corrigir no contexto técnico, no contexto tático e físico. E a partir daí nós decidimos, junto da comissão técnica em reunião, poder, na verdade, tá lapidando, né, o modelo de jogo, tá deixando um pouco mais de tempo para os atletas entenderem, para que a partir da próxima semana e a última semana antes da estreia a gente possa ter aí 2 amistosos, mas já com uma equipe mais encorpada, com o modelo de jogo já e um entendimento dos atletas melhor, para que a gente possa fazer uma grande apresentação e startar no dia 1º, podendo, na verdade, dar uma boa impressão, né, para o torcedor que estará dentro do nosso estádio. Legal, é isso mesmo, Alex. Tem que fazer pelo menos 2 jogos treino, que o time tem que entrar. A gente, pela experiência de longos anos, a gente sabe, né, que se entrar sem fazer o jogo treino, como a Caldense nesse ano jogando pela módulo 2, fez um jogo treino ou dois jogos treino, né? Fez um aqui contra um time semi-amador, depois fez um lá com a Inter de Limeira, mas ainda não foi legal não. Tomara que pelo menos 2 jogos treinos sejam importantes aí para a equipe começar bem a competição. Aliás, falando em competição, vamos ver a tabela, né, que a gente não publicou nenhuma vez aqui. A tabela é assim, ó, o grupo A, nós teremos 2 jogos abrindo a competição. Lembrando sempre que tem jogo que é dia 31 de agosto e tem jogo que é dia 1º de setembro. E tem até um jogo que é dia 2 de setembro. Mas nós vamos falar sobre isso. Olha lá, o América de Teófilo Otoni enfrenta o Coimbra lá em Teófilo Otoni pelo grupo A. O Boston City joga contra o Social lá na cidade de Manhuaçu. Pelo grupo B, que é o grupo do Vulcão, esse jogo Guarani e Atlético de Três Corações será segunda-feira, dia 2, lá em Divinópolis, 7h30 da noite. Inter de Minas e Vila Real será no sábado, 31 de agosto. E o jogo Vulcão e Tupinambás, dia 1º de setembro, domingo, 10h30 da manhã, no Ronaldão. Esses aí eu sei os horários, que é o grupo do Poços de Caldas Futebol Clube. E teremos também, pelo grupo C, lá no Triângulo Mineiro, né? Todos os jogos lá no Triângulo. O Araguari, lá em Araguari, recebe o Paracatu. O Araxá, em Araxá, enfrenta o Nacional de Uberaba. E o Uberaba joga em casa com o ESUB, que é uma nova equipe lá da cidade de Uberlândia. Então tá dado o recado aí em relação ao Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um primeiro bloco de intervalo e voltaremos na sequência, porque aí nós vamos falar também do Interbairros, que está acontecendo aqui em Poços de Caldas. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.
O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. E nós estamos de volta com o Sul Minas Esporte para falar agora do Interbairro. Nós já estamos na fase oitavas de final, quartas de final do Interbairros. E teremos um jogo hoje, acontecendo lá no Bandolão. O Maria Imaculada, às 7h30 da noite, enfrenta o Santa Rosália. Amanhã também mais um jogo lá no Bandolão, pelas quartas de final, né? O Xissana enfrenta o Chiqueirão, mais um jogo, 7h30 da noite. E no sábado, 2 jogos, também lá no Bandola. O primeiro dele às 5 horas da tarde, entre São Bento e Jardim Esperança, e o outro às 7 da noite, entre Dom Bosco e Santa Rita. Portanto, fase quartas de final. A gente estava informando aqui os resultados finais, né, a classificação final. E agora não precisa mais, você já está inteirado aí, que estamos a partir de hoje em plena fase quartas de final do Campeonato Interbairros, que eu sempre repito aqui, leva o nome do Carlão, saudoso Carlão, que foi um dos dirigentes da USAB. Vamos falar também agora aqui sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, até porque nós temos aí a classificação para você tomar ciência. Os 4 primeiros ali que estão brigando mais diretamente pelo acesso, o Santos que tem 37, Novo Horizontino com 36, o Mirassol com 35 e o América Mineiro com 33 pontos ganhos. Depois nós temos ali o Sport Recife, o Vila Nova, o Ceará, o Operário do Paraná, o Goiás, o Avaí, a Ponte Preta, 4 equipes com 24 pontos ali, o CRB, o Amazonas, o Coritiba e o Paysandu, e o primeiro fora da zona do rebaixamento é o Botafogo de Ribeirão Preto. E os 4 que estão brigando diretamente ali para permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, que são a Chapecoense, o Brusque, o Ituano e, embora tenha vencido o último jogo, ainda o Guarani na última posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha, um jogo será realizado hoje pela Série B. Lá em Ponta Grossa, no Paraná, o Operário recebe o Ituano jogando, portanto, lá no Paraná. 3 jogos dão sequência à competição amanhã. Em Campinas tem Ponte Preta e Goiás, em Goiânia tem Vila Nova e Sport, e em Novo Horizonte, o Novo Horizontino recebe o América Mineiro. 4 jogos serão no sábado, lá em Chapecó, Santa Catarina. A Chapecoense recebe o Guarani. Na Vila Belmiro, em Santos, tem Santos e Avaí. Lá em Fortaleza, o Ceará recebe o Mirassol. E em Manaus, o Amazonas pega a equipe do CRB. 2 jogos serão domingo, lá em Santa Catarina. Tem Brusque e Coritiba, e em Ribeirão Preto, o Botafogo enfrenta a equipe do Paysandu. E agora nós vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. Primeiro vamos conferir a classificação. Não, classificação não. Teve um jogo ontem, né? Então ontem nós tivemos Internacional 2, Juventude 1. Finalmente, né? O Internacional acabou ganhando do Juventude e foi de virada, hein? Juventude saiu à frente, dirigido ali pelo Jair Ventura, e o Internacional, agora dirigido pelo Roger Machado, que era do Juventude, ganhou pelo placar de 2-1. Então vamos lá para a classificação depois desse jogo na Série A. O Botafogo lidera com 43 pontos, é o time, né, do Dr. Glaucir Antunes Modesto. Tá bem esse ano, hein, doutor? Tomara que não faça a mesma atrapalhada do ano passado, né? E que permaneça aí brigando lá em cima, porque faz parte, né, do contexto. Um time do tamanho do Botafogo tá lá na frente, no topo da classificação geral.
Então o Botafogo é líder com 43, temos ali o Fortaleza, um jogo a menos, né? O Fortaleza com 42 pontos. Tem o Flamengo com 41 e tem o Palmeiras com 38. Junto com o Palmeiras, o São Paulo também tem 38 e o Cruzeiro com 36. São os times ou da Libertadores ou da pré-Libertadores. Na zona da Sul-Americana estão o Bahia com 35, o Atlético Paranaense junto com o Atlético Mineiro com 29, tem o Vasco e o Bragantino com 27 e o Internacional que tem 25, aí já pulou para a zona da classificação para a Sul-Americana, o Internacional, com a vitória de ontem. E ali estão do lado de baixo, ali, o Juventude também tem 25, o Grêmio, o Criciúma com 24 e o Vitória com 21. Também com 21 está o Corinthians, só que o Corinthians abre a zona do rebaixamento. É duro falar isso aí, né, Silas Lafayette, mas ainda está na zona do rebaixamento. Como o Fluminense também, que está na zona do rebaixamento, com 20 pontos. Aí vem o Cuiabá com 17 e um dos sérios candidatos ao descenso, o Atlético Goianiense, que tem apenas 12 pontos ganhos até aqui. Bom, o Campeonato Brasileiro da Série A está passado a régua por enquanto. E nós vamos falar das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Oitava de final da Copa Sul-Americana, nós tivemos 3 jogos acontecendo ontem. Lá na Argentina, o grande resultado do Fortaleza, do Vojvoda, hein? Rosário Central 1, Fortaleza também 1. Fortaleza saiu perdendo, correu atrás e conseguiu o empate. Aliás, Fortaleza saiu à frente com um golaço do Marinho, você vai ver daqui a pouquinho. E nós tivemos também lá no Chile outro empate entre o Palestino e o Independiente de Medellín, enquanto que lá no Equador a LDU de Quito perdeu do Lanús da Argentina pelo placar de 2-1. Vamos então ver os gols do empate. Primeiro o Marinho fazendo um golaço. Olha que golaço que o Marinho fez de falta, hein? Acho que o goleirão não acreditou, né? Ou não conhecia o Marinho, né? Agora, o Marinho foi comemorar o gol, sentiu uma lesão. Que tristeza, hein? Só que aí teve um empate do time do Rosário Central. Teve uma falta ali que o juizão não deu. Todo mundo viu que foi derrubado o jogador ali do Fortaleza. E na sequência, Fortaleza acabou sofrendo o gol de empate. Foi um bom resultado. Eu considero um grande resultado fora de casa lá na Argentina. Vamos ver o que o Vojvoda, que é argentino, falou sobre esse empate, que é um grande resultado. Bueno, buenas noches. Sí, un partido creo que fue equilibrado. En la primera parte con goles muy tempranos que podrían haber cambiado el rumbo del partido si nosotros hubiésemos mantenido esa diferencia por un poco más de tiempo y ahí hubiesen aparecido más espacios, pero no sucedió. Entonces Central consiguió el empate muy rápido. Sabemos la dificultad de jugar en esta cancha, sabemos que tenemos que estar en cuanto a lo defensivo muy concentrados. Estuvimos de esa manera. No tuvimos, creo que en el primer tiempo tuvimos algunas transiciones que no pudimos ser verticales y efectivos. En el segundo tiempo controlamos bien el juego del adversario, pero no tuvimos las transiciones que habíamos tenido en el primer tiempo. Es algo para corregir o para analizar bien. Todavía quedan 90 minutos. Es un resultado que está abierto para el próximo partido. O que ele diz que o time poderia ter segurado a vantagem um pouco mais de tempo, que seria interessante. No segundo tempo, ele se manteve dentro de um padrão para empatar o jogo. Poderia ter sido melhor, não foi o segundo tempo, na opinião dele, mas o importante é que eu considero um grande resultado do Fortaleza lá na Argentina, diante do Rosário Central. 3 jogos serão hoje, né? Hoje nós teremos aí 3 jogos dando sequência ao campeonato. O Atlético Paranaense lá em Curitiba recebe o Belgrano. O Libertad lá no Paraguai pega o Sportivo Ameliano. São 2 times paraguaios, né, jogando lá em Assunção, no Paraguai. E o Boca, lá na Argentina,
o Boca Juniors recebendo o Cruzeiro. Jogaço, hein? Hoje, portanto, na Argentina, lá na Bombonera, né, que é o estádio do Boca Juniors. Muita gente pergunta o que é Bombonera. É uma caixa de bombom, né? Fechado dos 4 lados ali, é uma verdadeira caixinha de bombom. Vamos para mais um pequeno bloco de intervalo. Daqui a pouquinho eu volto, que tem mais informações para você. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Sul Minas Esporte para falar da Copa Libertadores da América, porque ontem nós tivemos 3 jogos acontecendo pela Liberta. Lá na Argentina, o Talleres perdeu para o River Plate num confronto genuinamente argentino, né? O River ganhou de 1-0. O Botafogo, lá no Rio, lá no Newton Santos, bateu o Palmeiras pelo placar de 2-1 num confronto brasileiro dentro da Libertadores. E no Uruguai, belíssima vitória do Peñarol sobre o The Strongest da Bolívia pelo placar de 4-0. Nós vamos conferir agora os gols do Botafogo e Palmeiras. O Paulo Henrique fazendo primeiro aí para a equipe do Botafogo, cruzamento perfeito. Luiz Henrique, melhor dizendo, chegou e meteu de cabeça um gol. Esse menino vai longe, hein? Muito bom jogador. O Maurício empatou, batendo cruzado ali, o goleirão parece que ajudou um pouquinho. 1-1, só que aí o Igor Jesus, né, o Igor Jesus acabou fazendo mais um lançamento para dentro da área, caindo, mas conseguiu tocar a bola no meio das canetas do goleirão, fazendo aí 2-1, gol do Igor Jesus. E depois disso, nós vamos conferir a sonora do Arthur Jorge, né, o técnico do Botafogo, falando sobre a vitória. Aquilo que o Barbosa está a dizer, de facto esta energia é contagiante para todos nós enquanto intervenientes diretos no jogo, para mim particularmente também, para os jogadores que estão dentro do campo, é de facto momentos como este que fazem a diferença e em que a importância da torcida tem um grau superior quando nós sentimos um estádio desta forma. Acho que estes jogadores merecem que acreditem neles, na forma como têm trabalhado, na forma como têm tido desempenho ao longo desta temporada. Em todos os jogos, sem exceção, merecem esse grau de confiança que a torcida deve dar para que nós possamos ter este apoio constante, permanente e de apoio para que nós possamos ter, porque temos ainda muitos jogos pela frente, muitas difíceis batalhas, mas onde seguramente os jogadores são merecedores deste apoio para que nós possamos atingir objetivos maiores. O jogo de hoje é um jogo muito importante para nós em termos de resultado. Quer queiramos ou não, esta é uma vantagem que era importante conquistá-la aqui em nossa casa. Fizemos um jogo para isso, fizemos um jogo muito competente, um jogo percebendo aquilo que era preciso para podermos ter enquanto plano de jogo. Os jogadores procuraram ser sempre muito rigorosos naquilo que era a sua execução, com missões específicas daquilo que era para podermos contrariar uma equipa que é muito forte também. Este Palmeiras é uma equipa muito forte, com grandes individualidades, o coletivo também é muito forte. E nós acabamos por ter aqui hoje sucesso, tendo em conta o resultado, porque é nisso que se mede o sucesso no futebol, mas fomos merecedores disso. Fomos procurar o resultado que nos desse essa vantagem. Saímos daqui com um resultado 2-1, teremos uma segunda partida para poder disputar esta eliminatória, e é isso que nós nos comprometemos, lutar por esta eliminatória até ao limite. Hoje demos um primeiro passo importante para conseguirmos esta vantagem, mas estamos ainda a meio, portanto sabemos perfeitamente que a dificuldade não terminou, está ainda só a começar. Vamos com toda a certeza preparar também e pensar nesse jogo da segunda mão,
para conseguirmos manter esta chama, esta competitividade, esta paixão que os jogadores mostram em campo, esta entrega, esta intensidade, esta forma de jogar tão apaixonada, para que nós possamos então ter sucesso, sendo que temos ainda no domingo pelo meio mais um jogo de grande exigência e que nós temos nesta altura de que rapidamente recuperar do esforço que hoje tivemos, daquilo que foi o desgaste emocional e físico, para podermos continuar a ganhar e domingo termos que ganhar. Legal, né? São sempre sonoras disponibilizadas pelas assessorias de comunicação dos clubes, como nós tivemos aí a TV Botafogo, a TV Fogão, trazendo essa sonora. Como a gente tem também informações da assessoria de comunicação do Palmeiras, e o Abel Ferreira falou depois da derrota também. Olha, o jogo do Botafogo é muito isso, vertical. Vocês veem, não é de hoje, é um ponto forte desta equipa, uma equipa que ataca muita profundidade, nós sabíamos disso. É muito fácil quando nós olhamos para o lance do primeiro golo perceber quem é que devia estar com quem é que devia marcar quem. Em relação às duas opções do meio campo, jogamos com um médio de equilíbrio, um médio mais de ofensivo, o Veiga, que é um jogador que nos dá, nós estamos a precisar de mais fluidez no nosso meio campo. Vocês sabem que nós temos tido vários problemas nessas posições. Já vos disse, o Aníbal chegou, já fez mais jogos em 3 ou 4 meses do que toda a época na Argentina, então a minha decisão foi essa, jogar com um médio de equilíbrio e o médio poder chegar à área. Vocês viram, antes mesmo do Veiga sair, quase que conseguia fazer golo num cruzamento do Estevão. A minha decisão foi essa, foi jogar com 2 médios de características diferentes, um de equilíbrio e outro de chegada. Abel Ferreira, que ele falou legal, né? Que ele considera que o Botafogo jogou melhor, mas que tem o jogo da volta em São Paulo, né? Está em aberto ainda, né? Tudo pode acontecer. O Palmeiras tem time para reverter a situação, como o Botafogo tem para manter a classificação. Bom, 2 jogos vão acontecer hoje, fechando, aliás, 2 jogos hoje, né? Para finalizar. O Nacional do Uruguai, lá em Montevideo, no Uruguai, recebe o São Paulo. E lá no Maracanã, Flamengo e Bolívar. Flamengo tem que fazer um bom resultado, porque depois tem que jogar lá no alto da serra, né? Lá na montanha, como a gente brinca, né? Lá na altitude. E lá não é brincadeira, não. Então faça uma boa diferença em casa, para depois ficar mais sossegado. Olha, nesse final de semana nós vamos ter aqui em Poços de Caldas o Poços Skate Festival. E amanhã nós vamos falar sobre isso, inclusive. A Sul Minas TV vai transmitir o evento. Olha que legal, hein? Sul Minas TV sempre marcando presença em grandes eventos aqui em Poços de Caldas. Então amanhã, com a ajuda do Rodrigo Fonseca, que foi um dos grandes skatistas lá de São João da Boa Vista, competindo em alto nível, hoje já aposentado no ramo do skate, mas ainda trabalhando nos bastidores, vai trazer para a gente tudo amanhã, para a gente falar para você aqui, tá bom? Um grande abraço e até lá então.